Olá, olá a todos. Meu nome é Eduardo Marques. Venho aqui apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre rede de transportes, certo? Então, quero também discutir algumas fontes de energia, matrizes energéticas. São assuntos importantes, que mexe com a economia, mexe com crescimento, desenvolvimento econômico, né? Então são assuntos, vamos dizer, sensíveis, né? São assuntos recorrentes, que a gente precisa amadurecer nosso pensamento crítico sobre isso, né? Então eu já começo aqui discutindo sobre os modais de transporte, né? Então nós temos modais marítimos, modais terrestres, modais aéreos, temos modais infoviários, dutoviários, né? Então, se a gente for discutir, por exemplo, o modal aquático, né, os aquaviários, certo? São modais que são mais baratos, em geral são mais baratos, a questão de que você não precisa construir vias, né, como se faz um rodoviário. Rodoviário você precisa fazer construção, manutenção de vias, o ferroviário do mesmo jeito. O dutoviário você precisa manter a questão dos encanamentos, né, a questão do tráfego ali de matéria, mas o aquaviário, ele, em alguns trechos, você precisa apenas fazer algumas obras de engenharia para melhor navegação. Claro que aqui no Brasil a gente tem algumas áreas propícias para a navegação, em que o transporte aquaviário ele é tido como, vamos dizer, o principal, como na planície sedimentar do Amazonas, né? O sul do Brasil também, né? No Rio Grande do Sul temos alguns rios navegáveis, então, na verdade, o Rio Amazonas é o rio de maior extensão, né? Bem navegável. Apesar disso, o Rio Amazonas tem barragens, né, para a produção de energia hidrelétrica. E, claro, a energia hidrelétrica ela traz grandes problemas, como inundações, né, alteração da qualidade da água, certo? Causa ali, vamos dizer assim, perda da biodiversidade, né, da vida na água, né, causa um processo de expulsão das comunidades ribeirinhas, que aí é o mais grave, né? Então, claro que a energia hidrelétrica não é cara, né? Comparada às outras demais, né? Comparada, por exemplo, com a nuclear, não é cara. Comparada com todas as outras, não é cara, mas é uma energia que causa desastres, né? Por conta das barragens. Aqui no Brasil nós temos casos graves com barragens que passam anos sem manutenção, né? Em que as empresas, elas, infelizmente, não têm essa responsabilização em fazer check-ups das estruturas, né? E até porque a ordem é lucrar, né? Muitas vezes a ordem é lucrar, acabam economizando um dinheiro e colocam em risco muita gente, certo? Temos também no modal aquaviário, é importante a gente lembrar que os portos, né, eles são importantes para o escoamento da produção. Só existe um problema porque os portos estão distantes das áreas de produção, né? Então, para escoamento da produção, por exemplo, no centro-oeste para os portos, né, existe uma distância que acaba encarecendo o produto, né? O, os dutoviários, né, também são significativos, porém o transporte também é caro. Por exemplo, o gás, né? O gás ele encarece por causa disso, né? Transportar gás não é barato. Gás comparado com o petróleo é bem mais barato, né? Mas ele fica caro por conta disso, né? O transporte rodoviário, ele é
o modal mais significativo do nosso país, né? Então, o Brasil praticamente é construído por rodovias, porém existe o problema da oscilação do preço do petróleo, que faz com que o nosso país esteja aí numa situação vulnerável por conta do preço do barril do petróleo, né? Temos também os aeroviários, tá certo? E aí é que eu destaco o processo de privatização dos nossos aeroportos, certo? Mas é um modal que vem se popularizando, o número de voos vem aumentando, né? Basta pegar aí esses dados de 2011 para cá, 2009 para cá, como nós temos crescentes números de voos domésticos e internacionais, certo? O ferroviário é um modal em que o Brasil, felizmente, fez o contrário do que muitos países fazem, né? Fechou ferrovias, né? A ferrovia ela pode ser uma alternativa, né? Em alguns países a ferrovia ela não é tida como modal apenas para escoamento de produção, mas também para transporte de passageiros, certo? E existem outras formas de transportes, né? Nos terrestres a gente tem a questão do uso de Topix, ônibus, né, como algo mais flexível. As bicicletas como uma alternativa para as cidades, para diminuir a questão do trânsito das cidades. Então, tudo isso é muito importante para a questão do gerenciamento, né, para a administração, para as dinâmicas urbanas, né. Outra coisa que eu quero discutir é sobre as fontes de energia, né. Então, discutir sobre a energia hídrica, que é o que nós mais utilizamos aqui nesse país. Temos a energia eólica, que está em expansão. O litoral do Ceará é alvo de várias empresas no ramo de energia eólica, tanto para produzir energia eólica offshore, né, no mar, como onshore, que já existe na terra, né, nas praias, e é uma energia limpa até a página 2, né, pessoal? Claro que a energia eólica, ela movimentada pelo vento, ela passa a ser mais rentável, porém ela causa alguns impactos, né? Gera ruídos, né? Altera as paisagens, privatiza as áreas, né? Expulsa comunidades, né? Tira comunidades de seus locais. Então, a gente já discutiu bastante sobre isso. A energia eólica ela tem pontos positivos, mas é importante discutir onde colocar, né? Sempre, né? Outra coisa é a energia nuclear, uma energia que vem da fissão, né? De elementos radioativos, certo? A energia nuclear aqui no Brasil é uma energia que não é muito tão explorada, né? Então é uma energia que tem no Rio de Janeiro, certo? Em Angra 1, 2 e 3 agora, né? Mas não é uma energia tão popularizada. Existem riscos, né? Então não é uma energia simples de ser utilizada, certo? Além de ser uma energia em que pode causar sérios danos à natureza, né? Por conta da radioatividade, né? Temos outros tipos de energia, por exemplo, a geotérmica, é uma energia que não é comum aqui no Brasil, é muito mais comum em países que têm encontro de placas tectônicas, né? A energia geotérmica ela vem a partir do calor interno da Terra, certo? A biomassa, que vem da decomposição da matéria orgânica, né? A biomassa, ela, assim como o álcool, né? Discutir essas fontes de energia é irreal produzir esse tipo de energia para uma cidade, né? Abastecer, atender a necessidade de uma cidade. Porém, ela pode atender a necessidades individuais, né? De cada casa, por exemplo. É uma alternativa interessante, né? A solar também é uma energia alternativa que pode ser bastante significativa, né? Aqui no Ceará, várias casas já se utilizam disso, né?
em muitos casos é bastante proveitoso, né? A utilização dessa energia solar, certo? E claro que cada pessoa tem que fazer ali na ponta do lápis, da caneta, os cálculos para ver se compensa, né? A questão é que a energia solar ela pode se tornar um grande problema ambiental também por conta do descarte dessas placas, manutenção de placas também. Então, é um debate a ser construído a longo prazo, né? Vejo como uma solução, por exemplo, a criação de parques solares deveria ser uma realidade, né? Mas não é, certo? Tem outras energias que a gente pode estar falando, são energias alternativas como a maremotriz, né? A maremotriz, ela não é tão comum aqui no Brasil, aqui no Ceará tem, no Porto de Pecém, né? Não tenho informações se está operando ou se deixou de operar, acredito que não esteja mais operando, mas é uma energia que vem a partir da maré, certo? Então são dois braços mecânicos que se movimentam verticalmente a partir da oscilação da maré, né? É uma energia que, vamos dizer, barata, né? Que que poderia ser bastante proveitosa, né? Aqui na nossa região. Temos as termoelétricas, na Europa tem várias termoelétricas, assim como também tem nucleares, né? Mas as termoelétricas elas causam impacto seríssimo para a qualidade do ar, né? Utiliza combustíveis fósseis, né? Utiliza carvão, né? Então, até a discussão de carvão é uma discussão que para muitos é retrocesso, né? Voltar a utilizar carvão é regredir. Hoje o debate é muito mais hidrogênio verde, hidrogênio azul, né? Mas como a gente poderia utilizar também de forma mais sustentável essa fonte de energia, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. O debate é esse. Acredito que fui até longe, né, no debate. O vídeo ficou um pouco extenso, mas agradeço a atenção. Bons estudos. Até mais.